Bom dia, hoje dia 20 de outubro de 2025. Segunda-feira, uma nova semana se iniciando para que possamos adorar e glorificar a Deus e também realizar os nossos trabalhos, os nossos afazeres. O texto bíblico de hoje encontramos em Jó, capítulo 13, versículos 1 até o versículo 12, onde lemos: Quero falar com Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem. Mas quero falar com o Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês pensam que podem enganar a Deus? Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus, vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso, seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, Ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinzas, não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. Até aqui a leitura de hoje. Quero falar com Deus. Jó aqui está se defendendo também das acusações e das palavras dos amigos, que tentam justificar o porquê de ele estar com todas aquelas feridas, com toda aquela coceira e com tudo mais. E Jó vem se defender e diz: eu vi e escutei tudo e entendi. E eu não sou menos do que vocês. E também não sei menos do que vocês. Mas eu quero falar com o Deus Todo-Poderoso. E é assim que deve ser. Nós podemos conversar com as pessoas podem vir até nós conversar conosco, querer explicar sobre Deus para nós, querer mostrar Deus para nós. Mas só tem um jeito de chegar até Deus e não são os outros que farão isso. É você e o seu coração e a sua vontade de estar próximo ao Pai que te porão próximos a Deus. Precisamos levar para as pessoas o conhecimento. Mas elas precisam querer falar com Deus. Precisam querer aprender e ouvir sobre Deus. A terra só será boa para a semente lançada se o coração da pessoa estiver aberto e querer aceitar o que Deus tem para ela. Jó diz aqui no versículo 4, vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. Ou são como médicos que não curam nada. Eu posso levar, como levo todos os dias, a palavra a você. A gente pode fazer o possível para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e aprendam sobre ela. Mas eu não curo. Não posso salvar a sua vida. Não posso te ajudar a crer em Deus. Porque isso é uma coisa que só você, é entre você e Deus. Você precisa conversar com Deus e precisa aceitar que Deus está na sua vida e no comando dela. Independente de todas as dificuldades que estejamos passando. Não há médico para a dor do coração e do afastamento de Deus. O nosso médico verdadeiro é Deus, é Jesus Cristo, seu Filho. É a fé no nosso coração, em Jesus Cristo, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a nossa melhor medicina. Costumamos, sempre que estamos mal, pedir a Deus que nos cure, que nos ajude. Mas e quando estamos bem? E olha que Jó era um homem que não era pecador costumaço, como diz Deus. Deus o elogiava constantemente a Satanás.
Mas mesmo esse homem, Deus deixou passar por todas estas provações. Só não deixou Satanás matá-lo. E a fé de Jó no Senhor era tão grande que ele não ousou de forma alguma blasfemar contra Deus, ficar contra Deus. Jó diz também no versículo 6, escutem as minha defesa. Eu vou apresentar as minhas razões. Será que para defender Deus, vocês precisam mentir? Vão falar palavras enganosas a favor de Deus? Será que vocês que são meus amigos vão ficar ao lado dele e vão defender a ele no tribunal? Será que precisamos contar mentiras sobre Deus, defender a Deus, argumentar coisas a favor de Deus para ir contra um irmão? E aí vem uma resposta que devemos sempre de novo analisar em nossa vida. No versículo 9, Jó diz aos amigos: por acaso seria bom que Deus ou ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Será que seria bom para mim e para você que está ouvindo ser realmente examinado por Deus? O que Deus encontraria se nos examinasse minuciosamente? Será que ele encontraria pessoas com fé firme, convicta de que Deus é o nosso Senhor, que Jesus Cristo veio para nos salvar? Será que nós estaríamos com o Espírito Santo dentro de nossos corações? A Trindade estaria em nós? Deus pode examinar o nosso coração sem que tenhamos medo disso? E aí ele complementa: se vocês forem injustos, mesmo em segredo, Deus certamente os repreenderá. Não somos inocentes de forma alguma perante Deus. O que podemos é agir de forma a evitar ao máximo os pensamentos, as ações, fazer coisas que nos levem diretamente a pecar contra Deus. Podemos conscientemente cuidar para que não pequemos tanto. Mas é difícil controlar o pensamento nas horas de dificuldade, nas horas em que a coisa não está boa, e aí acabamos pecando porque temos dúvida. Será que Deus está realmente comigo? Ou será que eu estou me enganando? Eu tenho certeza de que Deus está comigo e contigo. Mas se Deus examinar o nosso pensamento, examinar de ponta a ponta a nossa vida, é difícil entender como Ele nos perdoa e o quanto Ele nos ama. Porque se não fosse o seu amor e a sua misericórdia, certamente seríamos destruídos. Porque, como diz Jó, porque certamente Ele nos repreenderia. E a grandeza de Deus encheria o nosso coração de medo e de terrores. Temos que lembrar sempre que Deus é um Deus amoroso e de misericórdia. Mas é um Deus que, irado, pode destruir tudo num estalar de dedos. Analisemos a nossa vida antes de querermos analisar a vida de outras pessoas. É mais fácil olhar, como dizem, o rabo dos outros do que o da gente mesmo. Então, vamos cuidar para que o nosso coração e a nossa mente estejam limpos o máximo possível, para que Deus não nos repreenda, para que Deus tenha ainda misericórdia de nós e nos dê doses maiores do seu amor e do seu entendimento. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós e que Ele possa, em alguns momentos, examinar o nosso coração e a nossa mente e nos ajudar a limpar, a fazer uma faxina na nossa vida espiritual. Bom dia.